Colou mesmo. Alô, você ligado no Sport TV em todo o Brasil, as imagens do Autódromo Nelson Piquet em Brasília. Já estamos com a volta de apresentação dos pilotos. É o Campeonato Brasileiro de Stock Car V8, segunda etapa da temporada 2008. A primeira foi em Interlagos, agora teremos esse circuito oval de Brasília com 2.919 metros, acompanhando a categoria mais importante do automobilismo brasileiro. Estou aqui com o Rodrigo Matar, comentarista do Sport TV, que vai falar pra gente a expectativa dele para essa segunda etapa, um circuito oval muito rápido e os pilotos vão querer pontuar. A gente vê aí o grid de largada com o Ricardo Maurício largando na pole position, o Novo Figueiredo larga em segundo, Luciano Burti na terceira colocação, depois o Thiago Camilo, depois teremos o Daniel Serra, o Verossi largando na sexta colocação, temos o Ricardo Esperafico em sétimo, Tarso Marques largando na oitava colocação, depois o André Bragantini Júnior, o Duda Pamplona, o Cacá Bueno larga em 11º, bicampeão da Stock Car, Marcos Gomes em 12º, depois o Popó Bueno na 13ª colocação, Alceu Feldman é o 14º, Antônio Jorge Neto 15º, o Antônio Pisonia vem na 16ª colocação. São 34 carros que vão sair nessa pista oval do Autódromo Nelson Piquet em Brasília. Tudo bem, Rodrigo Matar? Um abraço para você. Tudo bem, Lucas? Um abraço para você também, para o telespectador do Sport TV. Lembrando que agora são só 33 pilotos na pista, porque o Pedro Gomes sofreu uma indisposição e não vai poder alinhar. Então a equipe RC3 Bassani só com um carro, o carro do Davi Mufato. Não faz muita diferença, porque como a gente vê aí, o Mufato larga em 30º, o Pedro Gomes largaria em 31º. A equipe foi muito mal no treino de classificação, como também outros nomes consagrados, como o Juliano Lossaco, o Tarso Marques, o Felipe Maluí e tantos outros. Agora, de se ressaltar, o excelente trabalho que fez o Ricardo Maurício dos treinos, que dominou todas as sessões de classificação com grande folga, acachapantes, 1 segundo e 7 centésimos de diferença para o Flávio Nono Figueiredo, que larga em segundo, porque agora tem uma mini corrida, né, que define o grid de largada. A gente vê ali o Valdeno Brito largando na última posição. Ele estava entre os 6 primeiros colocados, mas por uma diferença na asa do carro dele, acabou desclassificado. O Ricardo Maurício sai como grande favorito para essa prova, ô Lucas, mas tudo pode acontecer. Primeiro porque é uma pista com asfalto altamente abrasivo, lixa demais os pneus, tem um desgaste muito grande. Os pilotos na Stock V8 podem usar um boost de 35 cavalos a mais durante 42 segundos ao longo da prova, que é uma espécie de Power Pass. Isso vai ser decisivo nas ultrapassagens e há também o risco dos acidentes, das bandeiras amarelas, que podem diminuir um pouco o ritmo do piloto, diminuir o ímpeto do piloto e também deixar com que a prova seja encerrada apenas pelo tempo máximo de 50 minutos previsto pelo regulamento. Muita atenção também, gente, com o reabastecimento, que nessa pista promete ser muito complicado, porque os boxes de Brasília são muito apertados e a janela será entre a 20ª e a 30ª voltas. Então, as equipes vão ter que trabalhar bem essa parte da estratégia para poder levar seus pilotos à vitória. Foi assim que o Marcos Gomes, piloto do carro número 80 da equipe do Andrés Mateis, que está largando em 12º, venceu em São Paulo. E acho que em Brasília, novamente o reabastecimento vai fazer a diferença. Eu acredito que o Maurício larga como favorito, mas, como eu já disse, tudo pode acontecer nessa segunda etapa do campeonato. Você vê aí a câmera on-board no carro do Cacá Bueno, carro número 0, carro amarelo que acabou de passar ali. O Marcos Gomes ganhou em Interlagos, em São Paulo, conquistou aí os 25 pontos, né? O Thiago Camilo foi o segundo e o Cacá Bueno terminou na 3ª colocação na primeira etapa em Interlagos. São 12 etapas, lembrando que as 4 últimas, aí você vê a temperatura ambiente, 24 graus na pista, 38 graus de temperatura. As 4 últimas etapas são válidas pelo playoff, que vai decidir o campeão da categoria V8 em 2008. É o carro número 33 aí, saindo dos boxes do Felipe Maluí. E vai ter que largar obrigatoriamente do boxe, né? Carro Peugeot que largaria na 32ª colocação, na verdade na 31ª, né? Porque a gente não tem a presença do Pedro Gomes aí. Então, Felipe Maluí largando dos boxes. Já foi bem complicada a classificação dele. Aliás, é difícil de entender como uma equipe como a do Avalone, que foi um engenheiro que já passou pela Jordan na Fórmula 1, um time tão competitivo, começa tão mal o campeonato.
Talvez, Lucas, eu acredito que seja o caso do Juliano Lossaco também, ainda não haja um casamento perfeito da equipe, do acerto de suspensão, o acerto de chão, que é uma coisa fundamental na Stock Car hoje em dia, do carro com o pneu Goodyear, que é o novo pneu usado pela categoria, e também com o diferencial australiano, que foi importado para poder trazer uma melhor segurança no aspecto transmissão de potência do motor para o pneu, para o carro da Stock. Vamos lá, vai começar a segunda etapa, a 30ª temporada do Campeonato Brasileiro de Stock Car, que você está acompanhando aqui no Sport TV. Olha aí, largando por dentro o Ricardo Maurício, hein? Carro número 90, ele vai pegar a curva, é sempre para a direita, o sentido horário, né? Desse anel externo aí, o circuito oval do Autódromo Nelson Piquet de Brasília. Vamos lá, vamos para a largada. Ricardo Maurício fez a pole position com o novo recorde da pista. Luzes vermelhas se apagaram. Estamos com o início dessa segunda etapa da temporada. E se manteve na primeira colocação Ricardo Maurício, hein? O Bruno Figueiredo se mantém na segunda colocação. Luciano Burti em terceiro. Até agora nada mudou com relação aos 3 primeiros colocados. Mas olha, o Ricardo Esperafico tá ali tentando ganhar posições. O Daniel Serra já vem para a 5ª colocação também. Agora já é o 4º colocado. Ele foi quem largou melhor aí de todos que estão na frente. Cara, já vai tentando abrir, hein, Rodrigo? O Ricardo Maurício já vai tentando abrir na primeira colocação. O segredo é esse, né, o Lucas? Com pista livre, o piloto que está na frente tem muito mais facilidade. Só que ele tem que administrar, poupar o pneu, né? Que é fundamental, como eu já disse, para uma pista como essa, de bastante abrasividade. O problema é isso aí, ó. A disputa do pelotão intermediário vai ser muito grande ao longo da corrida. Pode haver toques, pode haver rodadas e entradas do carro de segurança do safety car. Se não houver nenhum acidente na corrida, são 50 minutos mais 2 voltas. Só que os carros se tocam mesmo, a expectativa é grande. Olha aí o Thiago Camilo na briga com o Daniel Serra. Thiago Camilo vem por dentro, ganha a posição. Tá ali ganhando a 4ª colocação nesse momento na prova. Recupera a posição, né, original de largada do Thiago Camilo. Outro piloto que também largou muito bem, Lucas, foi o André Bragantini Júnior, do carro número 13 da equipe Nova RR, que está ali em disputa direta com o Antônio Pisoni. O outro também teve uma excelente largada, piloto amazonense, e também o Cacá Bueno. O Ricardo Maurício virou para 1:05.566, 1:06.100, né? Virou o Nono Figueiredo. Começou melhor e andando mais rápido. O Ricardo Maurício pole position na corrida. Aliás, o carro dele está muito bem acertadinho, né? Vamos ver durante a prova aí em Brasília se ele realmente mantém o acerto bom no carro dos treinos. Olha o Cacá Bueno também brigando por posições. Cacá Bueno, que largou na 11ª colocação, briga para ganhar posições. E bem é o estilo dele, né, Lucas? É um piloto ultra agressivo, rápido, concentrado, capaz. Não é à toa que é bicampeão da categoria. Olha o Burti na defesa de posição. E o Tasso Max com outro carro da Action Power, o 39, também já sobe de posição. Vem para 6º, superou o Uber Orsi, que venceu a prova de Brasília aí no ano passado. Olha, quem está na frente do Cacá Bueno é o Antônio Pisoni, hein? Vamos ver se o Cacá Bueno vai conseguir a ultrapassagem. Botou de lado ali, mas não tinha distância o suficiente para ele buscar a ultrapassagem, abrir para ultrapassar. Circuito oval que desgasta mesmo muitos pneus, como o Rodrigo Matar falou. E olha, tem um detalhe da temperatura da pista de 38 graus. Isso pode fazer a diferença, né? Sem dúvida alguma. E ela pode subir ao decorrer da prova, né? Nós estamos na parte da manhã, né? No momento da realização da corrida, e a temperatura pode realmente subindo no decorrer da disputa. Ricardo Maurício tem a melhor volta da prova, 1:01.074. Olha como já, com ritmo de corrida, os tempos já vão baixando. Ele virou para 1:01.074, 1:01.333. O barulho é forte. Juliano Moro. Juliano Moro, que largou na 28ª colocação com o Astra, né? Olha a repetição aí. Foram 2 que rodaram, ele e o Thiago Medeiros, mas em situações distintas. Acho que houve 2 toques de pilotos diferentes. O Thiago foi jogado para fora do lado oposto ao Juliano Moro, que ficou atravessado na pista, uma posição até perigosa. Pode ser que tenhamos aí a entrada do safety car. E o Cacá Bueno acaba de ganhar a 10ª colocação, ultrapassando o Antônio Pisonia. Pisonia está mais lento na pista, hein? Já vem lá para tentar ganhar a posição também o André Bragantini.
Vamos ver se ele vai conseguir ganhar a posição do Antônio Pisoni. Está mais lento na pista mesmo. Olha aí, Ricardo Maurício em primeiro, Nono Figueiredo na segunda colocação, Luciano Burti se mantém em terceiro, Thiago Camilo na quarta colocação, Daniel Serra vem em quinto lugar. Outra boa briga que a gente está vendo nas posições intermediárias, o Lica, que está aparecendo aí com o carro número 63. E atrás dele o Ricardo Zonta, tá aí o alemão, ó. 12 vezes campeão da Stock Car, o mito Ingo Hoffmann. 76 vitórias só na Stock Car, 100 na história do automobilismo brasileiro. O dinossauro mesmo, né, da categoria, mas pilota demais, viu? E pode ter muitos anos ainda pela frente na categoria, né? Não, é a última temporada dele, ele já decretou, Lucas, é o abandono dele, depois de 30 anos, o Ingo tá saindo da Stock Car ao fim dessa temporada. O que é uma pena, né? Todo mundo mundo vai acha, ficar né? sem o Ingo Hoffmann. E o Pisoni perdeu essa posição para o Bragantini. E deve perder outras também, porque nitidamente o carro dele não tem um rendimento aceitável nesse início de corrida. Está muito baixo o rendimento do carro do Pisoni. Dá para perceber que ele vai prendendo, inclusive, alguns pilotos atrás dele, alguns carros nas posições intermediárias atrás dele. Você vê a distância que já tem, né? O 12º colocado ali para ele, né? Vai perdendo posições mesmo. Ele estava na 9ª colocação quando começou a perder posições. Olha, Lucas, o Ricardo Maurício quebra os cronômetros. 1:00.664. Melhor volta de novo. 1:412 a vantagem dele para o Flávio Nono Figueiredo ao fim da quinta volta. Tá guiando muito o Ricardo Maurício. E olha, deu para perceber o Luciano Burti também virando melhor do que o Nono Figueiredo, né? Daqui a pouco o Luciano Burti pode tentar brigar pela segunda colocação também. São 12 etapas da Stock Car V8, você acompanhando mais uma transmissão do Sport TV, mostrando a principal categoria do automobilismo brasileiro. Volta número 6, Ricardo Maurício em primeiro, Nono Figueiredo em segundo, Luciano Burti na terceira colocação, depois o Thiago Camilo e o Daniel Serra. E olha aí o Cacá Bueno perdendo posição, hein? O que não é muito normal, né? Mas está perdendo para um piloto que tem um acerto muito bom para essa pista de Brasília, que é o Duda Pamplona. Vamos ficar de olho na performance tanto dele quanto do Nono. Pode ser que o Nono, Lucas e telespectadores do Sport TV esteja só poupando o carro, vendo qual que é a do Ricardo Maurício, porque também se matar para acompanhar o ritmo do líder não vale muito a pena no início da prova. Importante é ser conservador e ter um carro que não gaste tanto pneu. Só que o engenheiro do Ricardo Maurício, o Thiago Meneghel, garante que o carro número 90 não vai ter nenhum problema nesse aspecto ao longo dos 50 minutos de prova. Eu tô pagando para ver, mas se o engenheiro diz, quem sou eu para discordar, né? Olha o Cacá Bueno tentando dar o troco. Tentando dar o troco o Cacá Bueno e olha, consegue fazer a ultrapassagem para cima do Duda Pamplona. Os dois com carros Mitsubishi Lancer, né? As de equipes diferentes, né? O Cacá Bueno corre para a equipe do Meinha, RC Competições. E a equipe do Duda é a equipe dele mesmo. Tem o Fábio Gaia como coordenador técnico. Tem até uma engenheira, né? Trabalha para ele e para o Flávio Nono Figueiredo, uma engenheira de telemetria. Mas o carro dele tá bem e o Bragantini vem para a festa também. A equipe Nova RR, que nessa etapa, Lucas, tem um novo chefe de equipe, o Wilton Leles, que foi contratado pelo Jorginho Freitas para coordenar. Que a equipe Nova RR é o time B da JF Racing, que tem o Átila Abreu e o Juliano Lossaco como pilotos. Bom, nesse momento o Cacá Bueno é o 9º colocado. A gente vê o Marcos Gomes, que é justamente o piloto que está na frente do Cacá Bueno nesse momento. Vem na 7ª colocação, o vencedor, né, da primeira etapa em Interlagos, São Paulo. Você vê que é o câmbio sequencial, né? Quando a marcha vai, quando o piloto vai para trás ali, ele consegue ganhar velocidade, né? Marcha para cima e para trás, para reduzir a marcha para frente. Aliás, é diferente da Stock Car Light, né? Que é o famoso H, né? Aquele tradicional H ainda. É verdade, na Stock V8 você pode usar duas marcas de câmbio sequencial, o Sainz argentino e o Bertolotti. É opção livre para todas as equipes. Você está vendo rotação e velocidade, né? Velocidade aí dá uma reduzida, vai para 170 km por hora. Algumas curvas, a curva 2, por exemplo, é feita em terceira marcha na Stock Car V8. E as outras demais em quarta. Em quarta marcha, né? Olha, essa posição do Burti, que perdeu para o Thiago Camilo, está seriamente ameaçada, hein? Aliás, um duelo interessante. Os dois carros da Action Power contra os dois da equipe RBR do Amir Nasser. Vai ser bem bacana essa briga aí.
Você viu passando o Nono Figueiredo, Luciano Burti, Thiago Camilo. Olha o Luciano Burti com o Thiago Camilo. E olha, ganhando a posição, o Daniel Serra, hein? É o Uver, Lucas. É o Uverossi. O Uverossi passou o Tasso Marques, vem para sexto de novo. E passou com muita facilidade. Cacá Bueno vai se aproximando cada vez mais do Marcos Gomes. Vamos ver se quando ele vai chegar. Olha o carro amarelo lá do Cacá Bueno. Na frente o carro azul do Marcos Gomes, que ganhou em Interlagos. O Cacá virou mais rápido na última volta. Vamos ver no fechamento da nona como é que vai ser a diferença entre os dois. Mas o Cacá estava tirando sim a vantagem que o Marcos Gomes tinha para ele. Luciano Burti em apuros, hein? Olha aí, ó. Porque, inclusive, está chegando o Uverossi, já está chegando no Daniel Serra também. Essa Cameron Board está no carro do Uverossi, exatamente. Você vê o Luciano Burti um pouquinho na frente e o carro justamente à frente dele é o do Daniel Serra. Olha como ele usa a zebra do circuito oval de Brasília. Você vê que só tem essa tomada aí pro lado esquerdo, o resto é tudo pro mesmo lado. O que inclusive faz o carro trabalhar um pouco torto, né? Estilo NASCAR. Na NASCAR, como se vira para a esquerda, o carro nitidamente é torto. Na Stock V8, como não tem tanta diferença e também não tem inclinação nesse anel externo, mas existe sim uma diferençazinha mínima de acerto e o Bragantini vem para passar o Duda. E olha, o Cacá Bueno já ultrapassou o Marcos Gomes, hein? Já assume lá a 8ª colocação na prova, o Cacá Bueno. Vem fazendo uma grande corrida até agora o Cacá. Olha a ocorrência aí, ó. Tocou, hein? Troca de tintas entre o Guto Negrão e o Antônio Pisoni. Pisoni nitidamente com equipamento inferior, virando 1.030 na última passagem. Perdeu a posição, tá na 13ª agora. Ih, rapaz, olha isso aí, ó. Foi o Daniel Serra que deu no Luciano Burti, hein? E olha o carro, olha aí o Luciano Burti, ó. Ficou girando na pista, rodou, acabou indo pra brita, né? Deve ter voltado lá atrás o Luciano Burti. Vamos ver já a confirmação da posição dele. Agora, a gente tem que ver também se vai acontecer algum tipo de punição pro Daniel Serra por ter tocado dessa maneira no carro do Luciano Burti, né? É verdade, vamos aguardar, porque aliás o Burti estava em observação em razão de um toque em Interlagos, em cima do Davi Mufato e também o Thiago Medeiros, mas por ofensas à direção de prova. Os dois tomaram uma espécie de cartão amarelo do pessoal da Stock. E acredito que para o Daniel Serra não sobre coisa muito diferente do que aconteceu com eles, não. O Burti voltou à frente do Antônio Pisoni e do Guto Negrão, ou seja, voltou em 12º. O prejuízo não foi tão grande para ele. Olha aí, Antônio Pisoni passando, o carro à frente justamente do Luciano Burti e depois o Guto Negrão. Guto Negrão que está fechando a porta para o Antônio Jorge Neto. Tentou por dentro, não deu. Aí por fora também fica mais difícil. A curva para a direita o tempo todo, né? Só tem uma para a esquerda, como disse o Rodrigo Matar. Então, quem fica por dentro aí leva uma certa vantagem. Olha, esse pelotão que tá aí atrás não tem gente fraca, não. Tem Alceu Feldman, tem Popó, tem Alan Kodair, tem Juliano Lossaco, tem Ingo Hoffman. Todo mundo brigando. E o Camilo vem para cima do Nonô, hein? O momento é bom do Thiago. Essa briga vale a segunda colocação. Olha como o Nono Figueiredo saiu da pista um pouquinho. Thiago Camilo brigando pela segunda colocação. O Ricardo Maurício já está bem na frente aí. Ricardo Maurício continua em primeiro. Olha aí o Ricardo Maurício como passou bem na frente. Diferença já próxima de 4 segundos, Lucas. Ele está virando muito rápido. Realmente tem a mão da pista o Ricardo Maurício. 4.072 é a vantagem, para ser mais exato. Carro do Daniel Serra que você viu, carro número 29. Foi ultrapassado pelo Uver. O Uverossi acaba de ultrapassar e olha, já assume a 4ª colocação. O Uverossi, hein? Daniel Serra caindo para 5º. Cacá Bueno é o 6º colocado. Já é o 6º colocado. Cacá Bueno largou na 11ª colocação. E olha, o Thiago Camilo, com esse resultado até aqui, ele vai assumindo a liderança do campeonato, né? Porque ele ficou em segundo em Interlagos, vai repetindo essa segunda colocação em Brasília, então ele vai assumir a liderança se continuar assim, né? Tem o danado do C, né, Lucas? A gente só tem 15 minutos de prova, tudo pode acontecer. Nos próximos 35, eu lembro que já vamos ter reabastecimento, hein? Fiquem de olho porque a partir da 20ª volta
vamos ter os pitstops para 10 litros de combustível. Esse ano, Stock Car V8 com a parada para reabastecimento, a gente não tem isso na Stock Car Light, por exemplo. Somente a parada para reabastecimento acontece na Stock Car V8. Você vê ó, o tempo que falta, ó, 33 minutos e 54, né? É o tempo restando para o final dessa segunda etapa da Stock Car V8 que você está acompanhando aqui no Sport TV. E olha, o Thiago Camilo passou e abriu, hein? Deixou no Figueiredo lá atrás a terceira colocação. E o Ricardo Maurício nem aparece aí, porque vai fazer uma grande prova, vai virando aí 1:00 baixo, né? O Ricardo Maurício. A última volta 1:01.3, mas não compromete muito. Olha só a ultrapassagem do Camilo. Você vê como o Nonô foi ali na zebra. E aí abriu demais a trajetória, foi para a farofa, escorregou um pouco o carro. O Thiago Camilo agradeceu penhoradamente. Foi uma extensão de tapete vermelho para ele. Falou assim, vai, meu filho, passa. E o Thiago foi, passou, abriu. Só que ir para a caça do Ricardo Maurício, nesse momento da prova, 5,213 de diferença, vai ser um pouco cruel para o piloto da equipe Vogel. Mas o Camilo vai tentar, ele não desiste não. Vamos ver se essa diferença nas próximas voltas vai diminuir, né? A gente tem 5,213, ele tem uma diferença confortável também, né? Para o terceiro colocado, vamos ver. Ele tem quase 2 segundos de vantagem também para o terceiro colocado. Esse é o Marcos Gomes que vem para cima do Tarso, hein? Briga agora direta pela sexta colocação. O Cacá Bueno é o quinto, Tarso Marques é o sexto, Marcos Gomes vem na sétima colocação. E virando melhor que o carro da frente. Olha o Ricardinho aí. Líder absoluto da corrida. Ricardo Maurício com seu carro Peugeot, líder absoluto da prova até aqui. Olha, baixou um pouco a diferença o Thiago. 4,8 agora, virou 1:01.3 o piloto da equipe Vogel. 1:01.7 o Ricardo Maurício. O Mauro Vogel já deve ter mandado o Thiago Camilo descer a lenha no acelerador, porque já estamos próximos da parada para reabastecimento. Olha aí. Lico Kaizimoda. Ih, teve ocorrência, ó. Starostik pregou no carro dele. Carro completamente amassado, avariado mesmo, ó, do lado direito. Pancada foi no lado direito, ó. Ah, ele levou de alguém ali, parecia do Thiago Marques. Não, foi do Davi Mufato que também saiu fora, ó. Olha só, os dois tocaram e o Davi acerta o carro do Starostik, também sai rodando lá para o acostamento. Olha como ele quase pega o carro do Daniel Serra, hein? Aliás, eu acredito que tem até havido toque. Deve ter tocado, aconteceu a colisão mesmo. E olha, não sei não, mas é passível de safety car esse carro atolado aí na caixa de brita, hein? Vamos aguardar. É perigoso mesmo. Box fechado, hein? Essa luz vermelha, parece que os boxes estão fechados. Normalmente se abririam agora, mas acho que não vão abrir não, hein? Agora sim, box aberto. Olha o Cacá Bueno para cima do Uber Rossi, vai fazer a ultrapassagem, vai assumir a terceira colocação por dentro. Tá aí, assume a quarta colocação na verdade o Cacá Bueno. E ele vem para cima do Nonô Figueiredo. Tem tudo para conseguir a terceira colocação também. O Cacá Bueno tá voando baixo na pista, hein? Saiu alguém na curva zero, hein? Na curva de entrada da reta. Poeira. O Ingo desviou por um triz desse carro. Olha, batida forte, hein? Valdeno Brito, Átila Abreu e um carro que não dá para identificar, um carro amarelo. Vai ter que estar na pista, né? Não lógico, tem jeito e agora. boxes fechados. Não vai ser permitido reabastecimento com o safety car na pista. Cacá Bueno na quarta colocação, vamos ver o que houve. Já vem comprometido o carro do Átila, você vê que já a saia já está indo embora. Aí ele enrosca com o Gressi e o olha, mas foi uma batida fortíssima, hein, do Átila, ele perdeu o carro. Sei lá, mas a impressão é que esse trecho está crivado de óleo, hein? Ele deu uma fritada ali no pneu dianteiro direito, depois ele acabou perdendo completamente a traseira, girou. Abrir o box agora. Na entrada do safety car não era permitido, agora está aberto. Vamos lá, reabastecimento então, você vê o Ricardo Maurício entrando.
Cacá Bueno também foi para os boxes. Muita gente, Marcos Gomes, Tarso Marques. Thiago Camilo não foi. Você vê aí o Ricardo Maurício. Vai fazer o reabastecimento. Vinha numa grande corrida até agora. Vamos ver se ele vai continuar. Virando volta rápida em cima de volta rápido, o Ricardo Maurício. Logicamente é o primeiro a sair. Olha, teve problemas no carro do Cacá, hein? Problemas tá com o Cacá. Parado aí no meio do boxe, hein? Não é o boxe dele, não. Não, é o boxe da Action Power. Provavelmente morreu o motor do carro número 0. E agora, olha aí, ficou no meio do boxe. O mecânico não pode empurrar para trás, não, ó. Tá gesticulando dentro do carro. Ah, olha só. É problema na roda, hein? Parece que quebrou a roda do carro dele, não é não? Tô mandando tirar o carro, tá fora o Cacá. Olha o Cacá Bueno que vinha, olha, o Cacá Bueno vinha fazendo uma grande corrida, hein? Que pena pro Cacá Bueno. Uma pena mesmo. Largou na 11ª colocação, já vinha em 4º lugar o Cacá Bueno. Prova liberada, pista liberada, vamos pro reinício da corrida. Ricardo Maurício já tentando abrir de novo. Marcos Gomes vem na 2ª colocação. Tem pedaço de carro ali, hein, no meio da pista. Fibra do carro do Pisonia. Esse é o Neto ganhando a posição para cima do Ricardo Esperafico. Ricardo Esperafico que largou na 7ª colocação. E de novo vai brigando para ficar entre os primeiros. Aliás, não é o Ricardo, não é o Ingo. Aí esse capô do carro do Pisonia não vai durar muito não, hein? Faltando 24 voltas, hein, para o final da prova dessa 2ª etapa. O Pisonia, vamos ver quanto tempo ele vai continuar na pista desse jeito. Olha aí, ó. Eu acho uma temeridade o piloto da equipe Action Power, com toda a experiência que ele teve de Fórmula 1, seguindo uma prova desse jeito, pode até provocar mais um acidente nessa disputa. E agora vai ser por tempo mesmo, faltando menos de 20 minutos para o encerramento da corrida. Ele agora abre passagem lá, porque tá difícil para ele. Antônio Jorge Neto já passou, Antônio Pisonia vai ter que ceder posições aí, não tem jeito. Se ele não ceder por bem, vai tomar uma bandeira de advertência da direção de prova e vai ter que recolher. Teve uma nova classificação da corrida, né? O Ricardo Maurício em primeiro, Marcos Gomes em segundo, Rodrigo Esperafico em terceiro, Luciano Bult vem na 4ª colocação, Antônio Jorge Neto é o 5º. Drive-thru pro Zonta. Era de se esperar, né? Vai estar me pênalti para ele. Tem problemas o Zonta. Carro erguido no macaco. Carro já suspenso ali. Mas eu achei que teria sido passível de punição aquela manobra dele para cima do Nondô Figueiredo. Lembrando que o Cacá Bueno está fora da prova, hein? Problemas na roda traseira esquerda que acabou quebrando e ele saiu da prova. Agora, saiu muito chateado, inclusive. Ô Lucas, você acha que aquele pessoal ali que foi prejudicado pela entrada pelaquela bandeira vermelha na saída de boxe está feliz ou não? Thiago Camilo, Verossi, Companhia Limitada, Nondô Figueiredo. Você acha que esse pessoal está contente? E aquela história, né? O Ricardo Maurício foi o primeiro a ir para os boxes e não teve problema. E aí depois o segundo pelotão aí teve, né? Eu vou falar uma coisa para você. No mínimo vai ser assunto para discussão, não só hoje, mas a semana inteira. Essa atitude da direção de prova em proibir a saída dos carros do safety car, com o safety car na pista, claro, com reabastecimento. E o Silver Tape vai entrar em ação, ó. Olha só, para remendar o carro, hein? Será que vai dar jeito? Sei não, hein? Na NASCAR dá, né? Vamos ver se na Stock vai dar resultado. Popó Bueno, a gente viu ali Antônio Jorge Neto, depois o Popó Bueno, ó, vai ser ultrapassado, hein? Tá chegando muito próximo ali, vai realmente conseguir fazer a ultrapassagem o Juliano Lossaco. Popó Bueno vai mantendo, vai sustentando essa posição, mas parece ser uma questão de tempo para ele ser ultrapassado. Ele vai tentando se aproximar do Antônio Jorge Neto, não consegue, e tem o Juliano Lossaco, que é um grande piloto atrás dele. Tem um carro um pouco mais lento, o Popó Bueno. Na última volta foi meio segundo mais lento que o Juliano. E o Peugeot é um carro que rende bem nessa pista de Brasília. Os pilotos têm dito que existe um pequeno detalhe de aerodinâmica que faz a diferença. Esse carro do Pisonia não vai conseguir
durar até o fim da prova, continua balançando à frente, o Silver Tape não vai dar resultado não. Felipe Maluí vai liderando esse pelotão aí que você viu, né? Problema com o Ingo, hein? Aqui a gente vê em pé de fones o Maurício Matos. Rolou uma quebra ali na roda, né? Soltando uns pedaços ali na roda traseira e os boxes estão fechados, Lucas Pereira. Ricardo Maurício é o primeiro, depois o Marcos Gomes vem na segunda colocação, Rodrigo Esperafico é o terceiro colocado na prova até aqui, Luciano Burti é o quarto. São os 4 primeiros colocados e vamos caminhando já para a reta final da corrida, daqui a pouquinho os últimos 15 minutos de prova, hein? Ingo regressão. Aí nessa parte intermediária da corrida, nessas posições intermediárias, as posições estão sendo trocadas o tempo todo. Olha o Uberossi aí, ó. Vamos ver a velocidade que ele vai chegar. Passa de 200 por hora. Agora a redução, pé no freio, curva para a direita. Curva número 2 é feita em terceira marcha, né? Aí o carro chega a 130, depois acelera de novo. É uma leve tirada de pé. Faz o ponta-taco para entrar na curva 0. E aí tome marcha para baixo. E aí o carro já vai passando de 200 por hora na reta. Tem muito detrito no traçado. Cortesia de Antônio Pisoni. Você vê o carro do Ricardo Esperafico, né? Que está ali justamente na frente do carro do Thiago Camilo. É o 10º colocado. E olha, Lucas, lá na frente o Ricardo Maurício tem de novo vantagem. Virou 1:01:7 na última volta. 2:0:46. A corrida está no bolso do Ricardo Maurício desde a largada. Tem o melhor carro da pista, o melhor carro do fim de semana. Só perde se houver uma quebra do carro 90 da equipe WA Mateis. Eu acredito que muito difícil, porque os carros do Mateis costumam ter uma confiabilidade muito grande em ritmo de corrida. E acho que vamos ter aí os dois carros das duas equipes do Mateis fazendo dobradinha. Câmera on-board no carro do Uberossi, vendo a tentativa do Thiago Camilo de ultrapassar. Ultrapassou e o Uberossi também, hein? Os dois ultrapassam. Olha, o Thiago Camilo vai fora da pista, mas ganha posição. Perdeu 4 posições o Ricardo Esperafico. Também Daniel Serra e Alceu Feldman ultrapassaram o piloto do carro número 20. Que vai caindo de posição. O Tasso Marques também passou o piloto da equipe LM. Circuito de Pinhais em Curitiba, né? Próximo dia 18 de maio. Olha o Thiago Camilo. Já vem ganhando posições, vem na 10ª colocação o Thiago Camilo. E atrás dele, junto também, o Uberossi. O Uberossi que chegou a andar ali entre os 5 primeiros. Já chegou a ser o 4º colocado, depois perdeu posições e teve aquele problema também no box. A gente sabe que o lugar de direito, tanto do Daniel quanto do Uber e do Thiago, era andar ali na frente. Mas aquela bandeira vermelha que até agora eu não consegui entender, estragou completamente a corrida deles. A gente está se aproximando dos 10 minutos finais. E o Ricardo Maurício perdeu um pouquinho da vantagem. A diferença estava em 2,2 no fechamento dessa volta, porque o Marcos Gomes virou ligeiramente mais rápido que ele. Virou coisa de um décimo, meio centésimo apenas mais rápido. E os únicos que estão virando abaixo de 1 e 2 é justamente o Ricardo Maurício e o Marcos Gomes, né? Rodrigo Esperafico já vira ali 1:02 baixinho. O Thiago Camilo tá virando 1:01:7, tá com um carro muito rápido também. E infelizmente, né, para o Thiago Camilo, ele não briga pelas primeiras colocações, né? Para um lugar no pódio. Mas ele vai buscar o Maluí e o Alan Kodair. Vamos entrar nos 10 minutos finais de prova. Campeonato Brasileiro de Stock Car V8, segunda etapa, 30ª temporada da Stock Car. Olha aí a classificação. Ricardo Maurício é o primeiro, Marcos Gomes o segundo, Rodrigo Esperafico vem na 3ª colocação, Luciano Burti é o 4º colocado até aqui. E o Antônio Jorge Neto vem na 5ª colocação, depois o Popó Bueno, Juliano Lossaco. Esses são os 7 primeiros colocados na prova. Carro do Popó Bueno, que passou aí número 74 que você viu. Popó Bueno que largou na 13ª colocação.
faz uma boa prova, né? Vem em sexto agora. É verdade, o Thiago Camilo na última volta foi meio segundo mais rápido que o Maluí. Tá montado na traseira do carro da Valone e vem para passar, ó. Já ultrapassou, olha que corrida de recuperação do Thiago Camilo, hein? Provando que tinha carro até para ser, vá lá, se não houvesse aquela bandeira vermelha, para brigar com o Ricardo Maurício pela vitória. Mas já é o acontecendo. nono colocado, né? Aí tem que recuperar todo o tempo perdido na pista. O Verossi vem junto. Também está num ritmo muito bom o piloto da equipe RBR, Amir Nasser. Agora os pilotos têm pouco tempo para buscar uma reação, buscar posições, prova de recuperação. E por isso mesmo o Ricardo Maurício vem ali para garantir a vitória. Claro, tem tempo ainda e o Marcos Gomes vem para garantir a liderança na classificação, hein? É verdade. Porque o primeiro lugar em Interlagos, o segundo lugar em Brasília, era tudo que ele queria nesse início de temporada. Perfeito, Lucas. E agora a gente está faltando 9 voltas para o final. E a gente sabe, né, Rodrigo, que Stock Car é, na verdade, uma temporada de regularidade. Quem se mantém ali sempre pontuando, terceira colocação, segunda colocação, não precisa nem vencer todas as provas, mas certeza. regularidade é importante. Até porque é o que vale para a classificação para a superfinal, para as 4 últimas provas. Você viu um piloto, por exemplo, como o Kaká Bueno, que perdeu pontos importantes hoje, o Ingo Hoffmann também, e são pontos difíceis de serem recuperados ao longo da temporada. Popó Bueno vem fazendo uma boa corrida. O Kaká Bueno é que acabou saindo, né? Teve problema na roda traseira esquerda, ficou irritado. O Kaká Bueno, mas acabou saindo da prova. O bicampeão, né, Kaká Bueno. Olha o Ricardo Maurício em primeiro, Marcos Gomes em segundo, Rodrigo Esperafico em terceiro. Tarso Baques fora. Já vai deixando aí o carro. Já vai indo para o box. Você vê o carro número 74 do Popó Bueno, atrás dele o Juliano Lossaco, que vai pressionando o Popó. Vamos ver. Os dois estão virando ao mesmo tempo agora, 1:02.4. Eles têm que se cuidar com a tropa que vem atrás, ó. Kodair, Camilo e o Verossi. E os três vêm virando mais rápido que eles dois. Essa disputa do Popó Bueno aí vale a sexta colocação, né? O Juliano Lossaco atrás dele, faltando 6:45 agora para o encerramento da corrida. Geralmente são 50 minutos mais 2 voltas, mas como tivemos aquela paralisação, acabou sendo por tempo mesmo, final da corrida por tempo. Olha aí, tá muito tranquilo o Ricardo Maurício. Ele sai da pista um pouquinho, mas aquele ponto ali, todo mundo sai da pista. Marcos Gomes tenta se aproximar, você vê a diferença no visual, né? A gente tem um pouquinho mais de 2 segundos, 2:139 agora do primeiro para o segundo colocado. O problema do Marcos Gomes é a pressão que ele sofre agora. Exatamente. Do Rodrigo Esperafico, que vem com tudo para cima dele, hein? Nunca esteve tão perto o Rodrigo do vice-líder da corrida. E aí ele se preocupa muito mais em sustentar a segunda colocação do que tentar vencer a corrida. Até porque esse segundo lugar lhe dará a liderança tranquila do campeonato com um total de 45 pontos. Um conforto enorme que vai ao Marcos Gomes para a terceira prova do campeonato em Curitiba no dia 18. Lembrando que o primeiro lugar dá 25 pontos, o segundo 20 pontos, a terceira colocação 16, o quarto lugar dá 14 pontos, quinto lugar 12, sexto lugar 10 pontos, até o 15º pontua, né? No Campeonato Brasileiro Stock Car. E o Ricardo Maurício está indo para 39. Dependendo da situação do Thiago Camilo, o Ricardo Maurício vai ser o vice-líder do campeonato. Acredito que seja o vice-líder 5 com esse resultado. 45 Marcos Gomes, 39 Ricardo Maurício. Lá veio o Juliano para cima do Popó. O Popó Bueno em apuros, hein? Briga que vale a sexta colocação. Vamos ver o Juliano Lossaco por dentro, hein? E o Camilo e o Orsi passaram o Kodair. O Thiago Camilo já vem na 8ª posição. Faltando 5 minutos de prova. Popó Bueno tentando sustentar essa sexta colocação. Olha o Juliano Lossaco. Fechou a porta o Popó Bueno. Vai tentar jogar do outro lado. A curva é para a direita. Olha o Popó Bueno como tem um traçado defensivo nesse momento. Mas não deu certo não. Consegue a ultrapassagem Juliano Lossaco. Assume a sexta colocação e vem aí o Thiago Camilo também. Olha, ultrapassagem de bicampeão. A manobra que ele fez foi simplesmente perfeita e a gente sabia que não dava para o Pisoni continuar daquele jeito, né? Tá fora da prova também.
Olha só o que aconteceu com o Kodaira. Deixou o carro ir além da zebra. Aí pegou um pouco de terra. Carro de corrida não é feito para andar na terra. Mas acontece, o equipamento já está desgastado. A gente até perdoa um pouco. O Camilo é que vem voando baixo nesse final de prova, hein? É impressionante como tem um carro rápido nesse final. Conservou bem os pneus do Thiago Camilo. Realmente, trabalho excepcional do piloto. Foi prejudicado por aquela saída de boxe, né? Onde ele foi bloqueado, né? Por um comissário. Se não, olha, aquela vitória do Ricardo Maurício que a gente está dizendo aí que é tranquila, sossegada, poderia ser seriamente ameaçada pelo piloto da equipe Vogel. Finalzinho de prova, faltando 3 minutos e 40 para o encerramento. Olha o Ricardo Maurício, recuperação de imagem. Que bela imagem, hein? Tudo certo, né, com ele, tá tranquilo, tá na liderança. Mais ou menos, né, porque o Marcos Gomes virou mais rápido que ele na última volta e a diferença baixou para 1,719, hein? Tem que ficar de olho o Ricardo Maurício. Tem pouco tempo, mas tem tempo ainda. O Marcos Gomes para tentar essa vitória, essa segunda vitória, né? Seria uma dobradinha do Marcos Gomes em Interlagos, em Brasília. Mas o Ricardo Maurício não quer deixar, não. Vai sustentando lá a primeira colocação. O carro dele está sendo ligeiramente de frente. Você percebe ali na entrada da curva 1. Deu uma saidinha de frente, mas o piloto está corrigindo numa boa. Câmera on-board no carro do Marcos Gomes. Você vê exatamente onde ele está na pista. A curva para a direita. Depois ele vai ter uma curva de leve, né, para a esquerda. Que é a única curva para a esquerda desse traçado aí, circuito oval, anel externo de Brasília. Exatamente essa curva para a esquerda que ele acabou de fazer. Marcos Gomes que saiu aos seus e não degenerou, filho do tetracampeão Paulo Gomes, né? Carrega um sobrenome de peso, lá vem Thiago Camilo, passando mais um. Já ultrapassou o Popó Bueno. Olha o Thiago Camilo, vem fazendo uma prova de recuperação mesmo e ele já vem na quinta colocação, né? Na sétima colocação. Posição. Olha o Ricardo Maurício. Marcos Gomes cada vez mais perto, mas tem a impressão que não vai dar tempo, não. Melhor volta 1:00,587 do Ricardo Maurício. Velocidade média aí de 173 e pouquinho mais de 173 km por hora. Nesse momento, o Ricardo Maurício é o primeiro, Marcos Gomes é o segundo, depois o Rodrigo Esperafico, Luciano Bulti o quarto, Antônio Jorge Neto o quinto, Juliano Lossaca o sexto e a gente tem justamente o Thiago Camilo na sétima posição. Se passar com um pouco mais de um minuto, pode ser que seja a última volta agora, Lucas. Vamos ver. Olha a classificação, olha o Thiago Camilo na sétima posição com o Popó Bueno caindo para oitavo. O Verossi vem na nona posição e o Verossi também está com um carro muito rápido. Pode, no finalzinho, também conseguir ultrapassagem em cima do Popó Bueno. E o Juliano Moro, que você se lembra, telespectador, caiu para último no fim da prova, já é o décimo, no início da prova, aliás, já é o 15º colocado. Quer dizer, tirou bem o prejuízo o piloto do carro 28 e vai marcar um pontinho na temporada. Dos 33 que largaram, temos apenas 21 pilotos na pista. 12 abandonos. Velocidade do piloto, carro do Marcos Gomes. Aí acelerando, né? Aí ele freia a curva para a direita, uma freadinha. Cai a velocidade para 150 por hora. E aí, de novo, pé lá no fundo do acelerador nessa reta. E agora é a última volta, Lucas. Última volta, abrindo a última volta, o Ricardo Maurício de ponta a ponta, praticamente ele vai vencendo essa etapa de Brasília. Marcos Gomes está perto, hein? Esse carro dele está saindo muito de frente agora no final, hein? Tem que tomar cuidado agora o Ricardo Maurício. Nunca esteve tão perto mesmo o Marcos Gomes. O Marcos Gomes começa a acreditar que ele pode vencer a segunda prova na temporada. E aí ficaria numa situação maravilhosa, né? Com certeza, emplacando 3 vitórias seguidas, mas eu acho que é muito pouca pista, muito pouco tempo de prova para o Marcos Gomes partir para cima e deve ter também, de repente, uma ordem de equipe para não permitir a ultrapassagem. O Rodrigo está falando terceira vitória consecutiva porque ele venceu na última etapa da temporada 2007, né?
E aí seriam 2 nessa temporada, terceira consecutiva. Vem para receber a bandeirada. Ricardo Maurício vencendo praticamente de ponta a ponta a etapa de Brasília. Ricardo Maurício vence a prova. Marcos Gomes vem na segunda colocação. Rodrigo Esperafico em terceiro, Luciano Burti na quarta colocação. Antônio Jorge Neto é o quinto. Que festa, hein? E olha, a festa tem que ser enorme mesmo, porque o Marcos Gomes caiu no colo essa segunda colocação para ele. Ele parou na hora certinha, não teve problema para sair do box. Olha aí, parabéns Ricardo Maurício e Peugeot, primeira vitória na Stock Car. A dupla Ricardo Maurício e Peugeot, porque Ricardo Maurício e outras marcas já venceram na Stock Car. Realmente é uma corrida monumental do Ricardinho, foi o melhor piloto da pista, o carro mais rápido. Venceu praticamente de ponta a ponta, tem grandes méritos. Tinha o melhor carro, mais bem acertado. 20 pontos para o bolso, vice-liderança do campeonato. O Marcos Gomes premiado aí com esse segundo lugar. Como você bem disse, Lucas, que é o do céu. E o que dizer do Rodrigo Esperafico, que largou lá no meio do pelotão e conseguiu terminar em terceiro também. Um resultado excepcional. Não é à toa que também apareceu na imagem a comemoração da equipe Avalone. Porque o Maluí, que vinha também de um fim de semana desastroso, ainda conseguiu salvar 2 pontos, mas o resultado do Rodrigo é simplesmente extraordinário, marcando 16 pontos e vindo para terceiro lugar final. Também muito boa corrida do Burti, chegando na quarta posição, livre de incidentes. O Jorge Neto também uma prova correta. O Juliano Lossaco também é um destaque. O Thiago Camilo, excepcional recuperação para conseguir terminar na sétima posição, salvando um pouco o prejuízo. O Camilo vai para 25 pontos no campeonato. O Marcos Gomes tem 45, o Marcos Gomes tem 45, o Ricardo Maurício 39 e o Thiago Camilo 25. Devem ser, não fiz as contas aqui, mas a gente dá para fazer rapidinho, os 3 primeiros colocados da classificação do campeonato. Não só ganha a corrida, como faz a volta mais rápida. Ganhou a corrida e fez a volta mais rápida também. E aí ele vai cumprimentar também o Marcos Gomes, que terminou na segunda colocação. Vamos lá, agora a festa no pódio, com o Rodrigo Esperafico também ficando numa ótima situação. Você vê aí, resultado final. Ricardo Maurício em primeiro, Marcos Gomes em segundo, Rodrigo Esperafico na terceira colocação, depois o Luciano Burti, Antônio Jorge Neto, o Juliano Lossaco, o Thiago Camilo, o Popó Bueno, o Verossi. Tá aí a classificação da 11ª até a 20ª posição. O Daniel Serra chegou a correr ali entre os 5 primeiros e após 2 etapas, Marcos Gomes com 45 pontos, Ricardo Maurício com 39 em segundo, Thiago Camilo com 29 na terceira posição, Antônio Jorge Neto é o quarto com 23 pontos. Na verdade 24, são 2 quintos lugares que o Jorge Neto tem, então são 24 pontos. Rodrigo 19, Cacá e Popó, os irmãos empatados, o Veriburti 13, Átila Abreu 10, são os 10 primeiros na tabela de pontos do campeonato. Outros que marcaram pontos também nessa corrida pela primeira vez no ano. O Daniel Serra chegou em 11º, marcou 5. André Bragantini fez 3. E também o Juliano Mouro fez o seu primeiro pontinho do ano. Esse é o momento da largada, né? Iniciozinho da prova. Alguns momentos marcantes dessa prova, dessa segunda etapa de Brasília. Você vê que o Nonô Figueiredo manteve a segunda colocação e o Ricardo Maurício se manteve em primeiro. Aliás, correu o tempo todo praticamente na liderança, né? Olha essa espremida que o Burti deu para cima do Thiago Camilo, hein? Recuperação de imagem mostrando um momento marcante da prova. Ricardo Maurício só perdeu a primeira posição quando ele foi para os boxes para reabastecer, mas logo depois recuperou. Tivemos alguns acidentes, algumas colisões, algumas batidas. E o Paulão Gomes abraçando o Ricardo Maurício. Imagem legal. Aí, levantando o troféu, Ricardo Maurício vence a segunda etapa, etapa de Brasília. Na continuação, chamamos o senhor Carlos Antônio Brito. Acontecendo nesse momento a premiação. Na verdade, aquele troféu que ele recebeu foi da melhor volta da prova. Também é conferido ao piloto que faz a volta mais rápida, uma premiação extra, uma taça, né? Para o piloto do carro número 90. Foi o dominador absoluto do fim de semana do Planalto Central.
Equipe também sendo premiada. Senhor Márcio Borges, entregue para o terceiro colocado. Rodrigo Esperafico. E foi o vice-campeão do ano passado, ainda conquistando agora um ótimo resultado, um encorajador resultado para a equipe Avalone. Vai entregar para o segundo colocado. Vila do Chamaé, poderoso Marquinhos Dele. Marcos Gomes recebendo o troféu do segundo colocado. Vamos agora em dupla. Marcos Gomes, que foi campeão da Stock Car Light em 2006, né? O governador em exercício, Paulo Otávio, nos dá a honra ao lado de Marcílio Borges da Peugeot. Os dois entreguem, por favor, ao campeão de Brasília, Ricardo! E aí o Ricardo Maurício, vencedor da etapa de Brasília. Ele que conquistou uma vitória em 2007 em Interlagos, né? Ele venceu na temporada passada. E nas duas últimas temporadas ele garantiu um lugar no playoff também, o paulista Ricardo Maurício, que acaba vencendo a prova. Ano passado ele terminou na 9ª posição na temporada com 221 pontos. Mas o Ricardo Maurício é um nome forte para chegar não só no playoff, como também para brigar pelo título, né, Rodrigo? Sem dúvida nenhuma, Lucas. Ele mostrou, apresentou armas nessa corrida de Brasília. Pequeno, grande Ricardo, mais vivo do que nunca na briga pelo título. E essa aí, graças a Deus, né, sem nenhum incidente sério, foi para conta. Vamos aguardar Curitiba. Mais uma prova Enel Externo. Mais uma corrida que certamente terá muita disputa. E é isso, o campeonato começando. A equipe do Andrés Mateis mostrando força, porque coloca 2 de seus pilotos nas 2 primeiras posições da tabela. O Thiago Camilo provando que tem carro também para brigar pelo título. Essa disputa aí pelas 10 vagas do playoff vai ser de arrepiar. E a gente convida você, telespectador do canal Campeão, a acompanhar conosco a terceira prova do campeonato daqui a 2 semanas no Autódromo de Curitiba. Legal, então até lá, né? Dia 18 de maio em Curitiba, vem mais uma etapa por aí. Forte abraço, estamos encerrando nossa transmissão. Até o próximo encontro em Curitiba, dia 18 de maio. Sport TV, o canal Campeão.